E aí, pessoal, tranquilidade total? Então lá vamos nós para mais uma questão de concurso, né? Questão caiu na provinha da Sargento da Aeronáutica, que diz assim, vem com titio. 2 fios condutores longos são percorridos pela mesma corrente elétrica nos sentidos indicados na figura. Tem a figura representativa aí, né? Aí o que o moço quer? A opção que melhor representa os campos magnéticos nos pontos A, B e C, respectivamente, é... Beleza, vamos lá. Sem muitas delongas, né? Essa aqui com muitas delongas. Eu não vou simplesmente fazer a questão matar e sair para abraço, não. Esse assunto cai muito, eu diria, cai sempre na prova da EAR. Então, acho que é interessante perder-se um pouquinho de tempo para falar sobre ela com mais calma. Você permite que eu faça isso? Então, titio vai fazer a questão em 2 quadros. Um quadro que vai ser uma espécie de revisão da matéria, para que você relembre, e o outro para efetivamente resolver o problema. Pode ser assim? Tranquilo? Vamos lá. Bom, vou fazer aqui uns desenhos, hein, para começar a brincadeira. Tudo com calma. Suponha que aqui eu tenha um fio. Tudo em arte moderna, né? É uma parte do fio, é um fio retilíneo, a questão trata disso. E suponha que, por esse fio, passa uma corrente elétrica. Por exemplo, para cima. Ah, entendi, professor. Tá lá, corrente elétrica. A gente representa pela letra I, normalmente, né? Bom, simbolicamente, suponha que isso aqui seja um fio, né? Um fio retilíneo, infinito lá, e tem uma corrente elétrica subindo aqui. Foi? Beleza pura? Bom, é de verificação experimental que quando eu tenho uma corrente passando por um fio retilíneo, cria-se ao redor do fio uma coisa nova, uma propriedade chamada de campo magnético, beleza? Você teve isso aí numa aula com calma, todos os detalhes, né? Creio eu. Mas o que eu quero que você guarde? Guarde isso aqui, vamos lá. Isso aqui representa um pedaço de um fio retilíneo infinito que passa uma corrente para cima. Pelo fato de ter uma corrente passando por aqui, essa corrente cria ao redor do fio uma coisa que antes não existia. Essa coisa é chamada de campo magnético. Beleza pura? Pode ser assim? Bom, professor, e nessa questão o cara quer saber o seguinte, para onde é que é esse campo? Existem várias regras para você saber a orientação do campo magnético ali na região, tá? Eu vou utilizar aquela que eu acho que as pessoas mais usam. Regra da mão direita envolvente. Como é que é isso? Pegue a sua mão direita. Vamos lá. O dedão simbolizará a corrente. Então, ó, nesse caso aqui, né? Dedão para cima. E você vai abraçar o fio. Faça o movimento de abraçar. Que lindo, professor. Eu vou segurar o fio, ó. Segurei, com o dedão apontando para cima. Segure o fio. Observe o que está acontecendo com os meus outros dedos. Olha lá. Estão entrando aqui no quadro. Vão passar por trás do fio e sair do outro lado. Entendi, professor. Quer dizer que entra aqui e sai ali? Pois é. Vou fazer com um canudinho, né? Para que você entenda. Vamos lá. Isso aqui representa o fio. Suponha que tenha subindo aqui uma corrente, então dedão para cima. Vou abraçar o fio. Aqui o movimento, ó. Entra desse lado aqui, opa, e sai ali. Foi? Tranquilo? Entendi, professor. Então vamos lá. Recordando, né? Tem um fio retilíneo passando uma corrente, cria-se ao redor dele uma coisa nova chamada de campo magnético e o cara quer essa orientação. Entra aqui, sai lá. Só que existe uma simbologia para isso. Campo magnético entrando, você bota cruzinha. Ai, professor, eu tô lembrando, ó. Bolinha, cruzinha. Campo magnético entrando. E a letra B representa campo, tá? Creio que venha de bússola. Talvez. Campo magnético para dentro, cruzinha. Então entrou aqui, passou por trás do fio e saiu ali. Campo saindo. Bolinha. Ah lá. Isso aqui representa o campo magnético saindo. Tá recordando aí das aulas que você teve comigo ou com alguém? Vamos lá. Corrente para cima. Campo entrando, campo saindo. Foi? Beleza pura? Entendi. Se fosse assim, mais exemplo. Aqui, ó. Um fio retilíneo. Tá lá. Tudo em arte moderna. Tomara que o desenho fique bonito. Suponha que, por esse fio retilíneo, está passando uma corrente para a direita. Aqui, ó. Corrente elétrica fluindo por aqui. O que você sabe? Que quando eu tenho uma corrente elétrica atravessando o fio, ao redor dele cria-se uma propriedade nova chamada de campo magnético. E para onde é que é esse campo? Dedão, corrente. É lá.
Olha lá. Agarra o fio, agarrei. Olha os meus 4 dedos. Entra aqui, passa por trás do fio e sai lá em cima. Vou fazer com canudinho de novo. Canudinho, corrente para lá, dedão para lá. Segura o fio, segurei. Ó, os 4 dedos entram aqui embaixo e sai lá em cima. Foi? Bom. Se entrou aqui embaixo, que isso, professor? Entrou aqui embaixo, cruzinha, campo entrando. Olha o campo magnético aí. Gente, entra ali, sai lá. Saindo em cima, bolinha, campo magnético, saindo. Professor, tô entendendo tudo, hein? Bacana isso, professor. Corrente, campo entrando, campo saindo. Corrente, campo entrando, campo saindo. Tudo numa boa. E essa linguagem aí que o moço utilizou para a questão. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Com essa dúvida. Se por um acaso, professor, o fio não estivesse assim, o fio não estivesse assim, se o fio estivesse assim, professor, eu olhasse para o fio assim, ó, tá? O fio está perpendicular ao quadro, como é que seria? Boa pergunta, aluno. Se o fio for perpendicular ao quadro, suponha que a corrente, agora é a corrente, está saindo do quadro, a corrente está indo para você. Como é que você simbolizaria isso? Corrente saindo. Novamente, ó, vai ser bolinha saindo. Só que aqui você vai colocar o I e não o B. O que isso quer dizer? Que a corrente está saindo. É como se tivesse um fio aqui, perpendicular ao quadro, e a corrente está indo para você. Corrente saindo. Entendi, professor? Que bacana, hein? Mas vamos lá. O fio está aqui. A corrente está saindo. E como é que é o campo magnético? O campo magnético é ao redor do fio. Aqui, ó, ao redor do fio. Tá, então vamos representá-lo. Pegue a sua mão direita de novo. Corrente saindo. Abrace o fio. Olha os meus 4 dedos, ó. Gira nesse sentido. Então quer dizer que existirá aqui um campo magnético criado ao redor do fio. Aqui, ó. Desse jeito. E esse campo, professor, gira para cá ou gira para lá? Essa linha que eu vou representar ali não é um vetor. São as linhas de campo magnético. São linhas que são tangentes ao campo magnético em cada ponto. Mas enfim, são chamadas de linhas de campo magnético, tá? Vou representá-las. Corrente saindo. Olha os meus 4 dedos, ó. Gira nesse sentido. Então quer dizer que as linhas de campo magnético são assim, ó. Olha lá. Tá girando para cá. Entendi, professor. As linhas de campo, nesse caso, giram assim. E o campo magnético em cada ponto são sempre tangentes a essas linhas. A essa linha, no caso, né? Vamos lá. O campo magnético aqui é para cá. Olha lá. O campo magnético aqui é para cá. Tangente a essa linha. Aqui, ó. Campo magnético aqui é para cá. Ó o B. Campo. 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 Entendeu a ideia, covarde? Vamos fazer mais um, Suponha que tem um fio aqui, perpendicular ao quadro, porém agora a corrente esteja entrando. A corrente. Como é que você vai representar isso? Cruzinha, tá lá. Só que agora o I do lado. Quer dizer que tem um fio aqui e a corrente está entrando. O campo magnético. Como é que seriam as linhas de campo magnético? Aqui, ó, ao redor. Foi? E qual é a orientação dessas linhas? Pega a mão direita, corrente entrando, o movimento dos 4 dedos é assim, então quer dizer que a orientação das linhas é desse jeito. Olha lá, ó. Beleza pura? É isso. Tá. E o campo magnético em cada ponto? Tangente. Campo magnético aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, beleza? Tangente às linhas, simbolizado mais uma vez pela letra B. Tudo numa boa. Isso que eu fiz aqui é uma revisão da teoria, tá? Revisão da teoria, que é um assunto que cai muito. Uma outra coisa. Nesse caso aqui, a corrente está para cima, né? O campo entra ali, sai lá. Professor, o campo aqui é cruzinha. O campo aqui do lado também é cruzinha? Sim. Aqui, ó, entrando. Então, nessa região aqui, o campo está sempre entrando, nessa região aqui sempre saindo. Tá. Mas se eu for comparar a intensidade, vou usar uma palavra aqui que não deveria, mas vamos lá. Onde é que o campo é mais forte e onde é que ele é mais fraco? Tá? Seria intensidade a palavra correta.
tem um campo magnético aqui criado por essa corrente, mas também tem um campo aqui, entrando aqui. Pelo fato desse ponto aqui estar mais longe do fio, mais longe da corrente, tem um campo aqui, porém a intensidade dele é menor. Por quê? Está mais longe, né? Tiver aqui uma corrente e um ponto muito distante, nem influência vai existir, né? Então você concorda com o titio, sem fórmula, por enquanto sem fórmula, que quanto mais distante você estiver da corrente, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Ou seja, se eu tivesse que representar, né, um campo magnético aqui, seria entrando uma cruzinha menor. Posso fazer assim, olha lá, só para dizer que a intensidade desse campo aqui seria menor do que ali, porque está mais longe. Porque isso ajuda a entender a questão que está aí. Beleza, gente? Eu acho que eu ajudei aqui na tua revisão da matéria, tá? Existe uma fórmula para calcular o valor do campo, mas para essa questão não precisa. Então, eu vou deixar a revisão para uma outra, senão fica muito extensa a revisão e a gente não faz a questão. Então, vamos agora à resolução. Então, vamos lá, pessoal. Continuando, né? Vem com o titio. Se você compreendeu bem a revisão que fizemos no quadro anterior, a questão aqui fica fácil. Tranquilo? Então, vamos lá. São dois fios. Um fio aqui, cuja corrente flui para a direita, e o outro cuja corrente flui para a esquerda. E essas correntes têm o mesmo valor. Beleza pura? Aí o cara quer que você marque aí como é que é a orientação, né, do campo magnético nessa região que ele chamou de A, nessa região que ele chamou de B e nessa região que ele chamou de C. O que você vai usar? Regra da mão direita. Regra da mão direita envolvente e parte para o braço. Professor, por que tu desenhou esse fio de uma cor e esse aqui de outra cor? Para que você entenda melhor o que está acontecendo. O nome disso é capricho, beleza pura? Professor, eu falei capricho, eu tenho uma dúvida. Não é nem uma dúvida muito da matéria, tá? Queria sua opinião. Ih, lá vem opinião. Você acha que um quadro bem feito e organizado é um diferencial? Sim, sim, né? Tem que estar minimamente organizado para que quem olhe entenda o que está acontecendo. Sim. Professor, você acha que a forma de explicar a matéria é muito importante? Sim, também sim, é muito importante. Mas, professor, o que é mais importante, o quadro bonitão ou a forma de explicar? Pô, gente, na realidade é uma mistura de coisas, tá? E essa mistura de coisas que determina o tipo de professor, quem é o professor. E cada um tem o seu jeito. Beleza pura? Não é o que é mais importante e o que é menos importante. Tudo é importante, né? Desde que tenha um quadro que se dê para entender o que está falando e desde que tenha uma explicação que fique clara, é um conjunto de coisas, tá? O que acontece é que muitas vezes o ser humano ele gosta de desclassificar aquela qualidade que ele não possui. Acontece muito, acontece muito. O cara, ele desenha fantasticamente, aí fala, o desenho é o mais importante. Se o cara olhar a minha figura, já entende a matéria, não precisa nem explicar. A gente fala assim, beleza? E o outro lá, que explica maravilhosamente bem e rabisca o quadro inteiro, aí diz assim, o desenho não importa, da forma que eu falo o cara já entende. Então é característica do ser humano de alguns, né? Desclassificar a característica que ele não possui. Eu acho que tudo é importante e a mistura das coisas aqui é que determina quem é o professor. Beleza pura? Poderia falar aqui vários exemplos de professores espetaculares aí que existe no mundo digital que eu acompanho, né? Professor Douglas de Física. Vocês já viram o quadro do cara? Meu irmão, obra de arte. Dá para tirar uma foto depois da aula, fazer a moldura e pendurar. E vender, e vende, porque é lindo. Explicação também maravilhosa. Mas o desenho, né? Então é o conjunto das coisas. Beleza pura? Professor Renato Brito, vocês conhecem Renato Brito, é meu amigo inclusive, tá? Explicação, se não entender, não entende mais com ninguém, francamente, beleza? Desenho, bom, mas a explicação é o diferencial. Então, esse conjunto de características é que determina o professor, tá? Vou falar de alguns dos meus mestres, tive vários, né? Professor Ricardo Luiz, conhecido no Rio de Janeiro como Rei da Ótica. Desenho do cara, meu irmão, maravilhoso. Explicação, muito boa, ótima também.
Mas o desenho dele, a explicação é ótima, mas o desenho, nem se fala. Professor Humberto Hugo, mente brilhante, tem aquelas sacadas que faz o aluno crescer, torna o difícil fácil, de um jeito ali especial, que faz você amadurecer intelectualmente em relação à matéria. Figura boa, mas a forma de explicar, os relances lá, os estalos, fantástico. Então, assim, cada professor tem sua característica, e eu acho que não é o que é mais importante, o quadro é melhor do que a explicação é melhor do que o quadro. São um conjunto de coisas, né, que devem existir, que fazem o que é o professor. Professor, e você? Bom, isso aí que tu tá vendo, né? Eu acho deselegante falar de suas próprias qualidades. Eu acho deselegante, tem gente que faz, mas eu não curto muito. Então eu deixo para você aí nos comentários, fique à vontade, né? Acho até que já falei demais. Vamos lá. Resolver questões sem muitas delongas, hein? Fio, corrente para direita, pegue a sua mão direita, dedão para lá, mão direita, hein, ó, corrente. O campo entra aqui embaixo, sai lá em cima, passa por trás do fio, sai lá em cima. Se entra aqui embaixo, aqui vai ser cruzinha, professor. Sai lá em cima, aqui vai ser bolinha. Foi? Beleza. Esse é o campo criado por essa corrente. Entra aqui, sai lá. Professor, esse fio também não cria campo mais afastado, não? Sim. Esquece o fio branco, tá? Eu tô falando desse fio aqui na cor laranja, abóbora. Bom, enfim, esse fio aqui. Ele também cria campo mais distante. Só que como está mais distante, você sabe que é um campo de menos intensidade. Beleza pura? Então vamos lá. Esse fio também cria campo entrando. Tudo aqui para ele é campo entrando nessa região. Só que nesse ponto, por exemplo, que está mais distante dele, também é um campo entrando, porém vai ser uma cruzinha menor. Professor, entendi. Porque é menos intenso, está mais longe. Você viu isso na revisão do quadro anterior. Foi? Acho que está bem claro, né? Corrente, campo entrando, campo saindo. Lá, campo entrando. Para ele é campo entrando. Porém, a intensidade é menor porque ele está mais afastado. Bom, respira. Vamos agora para o fio branco. Corrente. Vou fazer agora de branquinho, para dizer que o que eu vou fazer na figura é relativamente a esse fio, a essa corrente que passa aqui. Beleza? Então vamos lá. Mão direita, dedão para cá, ó. Entra em cima, sai embaixo. Se entra em cima, nessa região aqui vai ser cruzinha. Pessoal, entendi. Entra, lá embaixo, sai, passa por trás do fio, o campo aqui sai. Bom, vamos lá. Se sai, bolinha. Para ele, entra aqui, passa por trás do fio, sai lá. Entendi, professor. Professor, esse fio aqui também não cria outro campo mais distante? Sim. O campo acima dele, ó, é entrando, mas entrando aqui, ali, lá. Para essa região aqui em cima, para esse fio aqui, o campo é sempre entrando. Só que num ponto mais afastado, é entrando, porém de menor intensidade. Se aqui eu botei uma cruz grandona, aqui vai ser uma cruz menor. Professor, entendi. Agora entendi. Então, campo entrando aqui. Lá em cima também entrando para ele, né? Só que está mais longe, a intensidade é menor. E aqui embaixo é saindo. Então você vai ter em cada região duas contribuições. Aqui tem campo saindo, tem campo entrando. Nessa região aqui, região B, tem dois campos entrando. Nessa região aqui, tem um campo entrando, tem um saindo. E vamos analisar o efeito resultante disso para cada região. Acho que o mais fácil, né? Acho que ninguém vai discordar. É nessa região que é a B, né? Região A, região B, região C. Na região B, os dois campos estão entrando. Se os dois campos estão entrando, eles se ajudam, posso dizer assim? Então, o campo resultante disso daqui vai ser um campo entrando. Beleza? Que eles se ajudam. Os dois estão para dentro. Entendi, professor. Vamos lá. Aqui embaixo. Vamos juntar esses dois campos aqui para ver o que vai acontecer. Esses dois aqui, hein? Esse campo aqui é saindo e esse aqui entrando. Só que esse saindo é mais intenso. Vou novamente usar um termo incorreto, né? Ele é mais forte.
Esse campo aqui para fora é mais forte do que o outro que está ao contrário. Quem vence é esse aqui, que é o mais intenso, que é para fora. Logo, o campo resultante desses dois será para fora. Ah lá, que é a região C. Então, a região C é para fora. Foi? Vamos lá. Em cima aqui agora. Efeito resultante dessas duas contribuições aqui, ó. Que eu marquei aqui de azul para falar dessa contribuição desses dois aqui. Eu tenho um campo intenso para fora e tenho outro para dentro menos intenso. Termo incorreto, mais fraco, né? Quem vence é o para fora ou é o para dentro? É o cara mais forte, que é esse aqui, ó, que é o para fora. Então, o campo resultante aqui será para fora. Bolinha! Então, tá aí, gente. Então, quer dizer que na região A, ó, vamos lá, de branquinho, né? Na região A, o campo resultante é para fora. Na região B, o campo resultante é para dentro. E na região C, o campo resultante é para fora. Você vai olhar as opções aí agora. Deixa eu ver. Letra A. Letra A é a resposta do seu problema. Tudo numa boa, beleza pura? Essa questão ela é importante, por que ela é importante, né? Porque toda a prova da EA tem uma questão dessa. Valeu? É isso e até a próxima.